é uma data muito importante para a luta contra a discriminação, o preconceito e o racismo no Brasil. E o movimento negro, ele vem desde a década de 80, marcando essa data, né, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Eu comecei a dar aula no ensino fundamental, quer dizer, na verdade eu comecei a dar aula num cursinho que eu criei junto com uns amigos da USP, e desde lá, em 1995, desde lá, sempre nesse dia, a gente reserva para fazer um debate, uma palestra, qualquer coisa, de informações sobre essa data. Aqui em Tocantinópolis, a gente vem desde 2009 mantendo essa tradição. E em 2009 eu fiz uma palestra sobre essa data. Depois a gente começou a trazer sempre um convidado externo. Como agora a gente está numa crise muito complicada no nosso país e não havia verba ainda na extensão da universidade, a gente acabou não trazendo ninguém. Para não ficar com uma brecha, eu decidi voltar a fazer a palestra sobre essa data. E qual é a ideia? Eu vou tentar colocar, eu fiz uma ideia de pensar África do Sul antes e depois do Apartheid, né? Porque agora a África do Sul está num momento bastante interessante com essa mudança de governo. E posterior, a gente também vai tentar fazer uma ligação, quer dizer, durante a fala aqui eu vou falar um pouco do nosso Brasil, que tem muito a ver com toda essa maluquice. Primeiro, eu acho que a gente precisa situar essa questão. Então eu coloquei primeiro o mapa da África, que para as pessoas entenderem. Existe um preconceito muito grande no Brasil, as pessoas não conhecem a África. E não querem conhecer, para piorar, né? Então, tem um jornalista que nos anos 80 ele fez um livro, África Arde, depois ele lançou um outro livro. Por quê? Porque ele iria fazer palestra em universidades e as pessoas perguntavam: a África fica onde? Qual é a capital da África? Né? Que língua se fala na África? Então vamos lá, a África é esse continente que vocês estão vendo, é um pouco maior do que o Brasil, e o Brasil é um país continental, né? Mas a África tem vários, é uma diversidade de povos, de etnias, de língua. A África do Sul, ela está, como o próprio nome diz, geograficamente, localizada no sul da África, né? Está lá embaixo. E é muito interessante porque quando teve a Copa do Mundo na África do Sul em 2010, eu me lembro de ver um repórter da Globo entrar no ar para fazer uma matéria e falar assim: ai, aqui na África do Sul faz frio. E eu vim para cá totalmente despreparado. Por quê? Porque as pessoas pensam que falar em África é calor o tempo todo. E não é isso, porque a África do Sul ela não é um país, ela não está nos trópicos, ela está no Equador, na mesma latitude de São Paulo. São Paulo nada, na mesma latitude de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e lá, então lá faz muito frio. E a África do Sul, vamos começar, ela tem uma composição muito grande de grupos étnicos. Os principais que até hoje predominam é o Xhosa e o Zulu. O grupo Xhosa é o grupo do Nelson Mandela e é minoritário.
E o Zulu é o maior grupo que está dentro da África do Sul. Os Zulus, eles têm uma história, daqui a pouco até vou falar para vocês, bastante grande. Os europeus, eles chegam na África por volta de 1400, que é o período lá que vocês aprendem na escola, acho que aprende, eu nunca sei, a gente pergunta na sala, os alunos falam que não sabem nada. Não, quando o pessoal, ou a Europa estava tentando encontrar o caminho, um novo caminho para as Índias, né? E aí tinha que passar pelo Cabo das Tormentas, que depois que ele é cruzado lá por Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, ele passa a se chamar Cabo da Boa Esperança. Nesse momento, os europeus, eles se estabelecem na África do Sul. E depois, em 1600, você tem os holandeses. E o mais interessante é que os holandeses chegam na África do Sul fugindo do Brasil, né? A tentativa de ocupação de Pernambuco, com o não sucesso dessa empreitada, eles acabam indo para a África do Sul. E lá eles vão se relacionar com os ingleses, que depois chegam e dominam militarmente. Essa dominação, ela não é tranquila. E os habitantes que estavam lá não estavam tranquilos também com a chegada dos europeus. Tem um líder muito conhecido por quem estuda a história da África, que é o Zulu, que é o líder Zulu, desculpa, Chaka. Chaka era um líder, um estrategista muito capaz, né? Ele já teve europeus que chegaram para falar com alguns líderes africanos, dizendo: Chaka é o Napoleão dos africanos. E o pessoal diz: não, Napoleão é o Chaka francês, porque o Chaka, ele vem antes, mais de 200 anos antes de Napoleão. Mas os europeus brancos adoram achar que eles estão sempre na frente, né? Então eles invertem a visão de mundo. Então Chaka, eu até estava falando na sala ontem, né? Ele tem uma coisa assim, ele dominou um enorme território no sul da África. E o que é mais interessante quando a gente vai lendo é que ele tinha uma tática que chamava cabeça de touro, né, para ir dominando os territórios. E no final, quando era para entrar aquela tropa de elite, arrasa quarteirão. Antes disso, quer dizer, o Chaka, ele percebe que a melhor forma dos seus soldados atuarem era encarar nos olhos do inimigo. Então ele tira a lança, ele só bota umas facas que eles chamavam de tacane, né? E não bastasse isso, né, ele tira também o sapato. Ele fala: não, o soldado ele não tem que ter muito luxo. E aí você tem um exército poderosíssimo. Mas o que é mais interessante é que essa tropa de elite arrasa quarteirão, que o próprio Peter Fry, uma vez falando numa palestra, e eu acho que está no livro dele, que infelizmente eu ainda não li, se ele estiver assistindo e ficar sabendo agora, mas eu lerei um dia, ele vai dizer que até hoje esse grupo de arrasa quarteirão do Chaka, as pessoas são assustadas com eles lá em Moçambique, que fica ao lado da África do Sul, que era composto somente de mulheres, né? E isso me chama muita atenção, né? Esse negócio de mulher que é delicada e tal, é para boi dormir, é otário quem acredita nisso, né? O Chaka já descobriu, a mulherada quando quer fazer as coisas arrebenta.
parece não, era bem mais eficaz do que os homens. Durante o Império do Chaka, ele vai entrar em confronto com os ingleses. E esse confronto vai ser extremamente violento. Tem um rio lá na África do Sul que chamava-se Rio de Sangue, porque durante o combate dos Zulus com a tropa inglesa, os Zulus com armas de mão e os ingleses com armas de fogo, obviamente eles foram massacrados. E o rio ficou vermelho de sangue. O rio ficou chamado Rio de Sangue. E esse rio, os brancos festejavam as suas vitórias e os negros marcavam a sua derrota, né? E aí, o que acontece? A África do Sul, ela vira uma colônia inglesa, só que os holandeses, eles nunca aceitaram ficar subordinado pela coroa inglesa. Então eles migram para uma área e criam duas cidades, que é a cidade de Natal e a cidade de Transvaal, e eles vão se estabelecendo lá. A grande questão é que enquanto os europeus estão se estabelecendo, os negros estão ali numa situação de colonização, né? Mas havia nesse período ainda uma relação mais ou menos entre os brancos e os negros. Não é que você tem mensagem, depois o próprio apartheid vai provar isso, né? Você tinha relação entre brancos e negros e que surgiram vários mestiços, né, que são chamados de colored. Nós aqui chamaríamos de pardo, de mulato, seja lá do que vocês me entenderem. Então, nessa questão, o que acontece? Os holandeses acabam se organizando e entrando em guerras com a coroa britânica e conseguem a independência da África do Sul, que vai surgir a União Sul-Africana. Nesse momento é muito interessante, você não tinha ainda o regime racista na África do Sul, mas em 1912 os negros da África do Sul eles organizam a Organização da Unidade Africana, Congresso Nacional Africano, que nós conhecemos como ANC, porque na verdade essa sigla é do nome em inglês. E qual era a ideia do ANC? Era lutar contra a opressão que os negros sofriam na África do Sul. Tentar dar para os negros mais oportunidades. Não havia nenhuma posição ainda de radicalização entre a relação de negros e brancos. Você estava no momento em que os holandeses assumiam uma posição de mando, não eram mais colônias, se achavam o dono do país e estavam oprimindo os negros. Vem a Segunda Guerra Mundial, tem uma discussão, uma divisão entre os holandeses dentro da África do Sul, e aí a coisa fica muito interessante. Até 1944, raça era um conceito científico, você estudava na escola. E o racismo, ele era aceito, porque na verdade as teorias que surgiram na África sobre raça diziam que você tinha uma raça superior e raças inferiores. E que essa raça superior, ela tinha por missão fazer com que as raças inferiores saíssem dessas condições de inferioridade. Embora, na verdade, tinha-se a posição de que essa questão era inerente, era natural, etc. Nesse período, você poder matar o negro não tinha problema nenhum. Você matar índio, muito menos. Aqui,
as populações da América foram dizimadas e ninguém teve menor importância por isso. Towson, no livro dele sobre tortura, ele vai colocar aqui na América, para os espanhóis, eles tinham a prática, eles tinham um entendimento que para se curar um tiro de bala ou uma flechada, nada melhor do que uma banha de índio. Então, se você tinha um europeu ferido, você matava um índio, tirava a banha dele e passava no ar e o cara curava. Agora, por que você faz isso? Porque aquele índio não é gente para os europeus. Quando eu cheguei aqui em Tocantinópolis, pra vocês entenderem, eu estava na frente da minha casa e passou um senhor com um monte de galinha dentro de um engradado. E eu estava sentado lendo no meio na calçada, lendo meu livro. Aí em frente da minha casa, esse senhor parou e uma mulher falou: eu quero ver essas galinhas. Ele pegava a galinha tudo do jeito lá e tal. A mulher pegava, tal. E eu ficava olhando aquilo e ninguém... Eles não estavam preocupados com o conforto das galinhas, não estavam preocupados com pegar pela asa, pela pata. E no final, a mulher pagou, o cara foi embora e eu falei: putz, essas galinhas estão sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um pensamento: mas se ela me convidar para comer, eu irei, porque é uma função da galinha alimentar o ser humano. Ela não é humana. Então, quando você desumaniza o outro, você entende que você tem direito de vida ou morte sobre ele. Então, na África, você tinha essa relação também, mas estava tudo bem. O grande problema foi que, em nome da raça, o nazismo decide exterminar 6 milhões de brancos, que ele acaba designando de judeus, e mata esses judeus em nome da raça superior ariana. A partir desse momento, fim da Segunda Guerra Mundial, raça perde o status de ciência. A ONU através da Unesco, faz uma reunião, um congresso, que tem 2 livros, que eu não sei se vocês conseguem comprar ou não, Raça e Ciência, que foi vendido durante muito tempo. E nesse congresso, eles juntaram intelectuais das humanidades, intelectuais da biologia e tal, e eles chegaram no final e falaram assim: raça não é um conceito científico, raça é política, raça é um conceito que as pessoas usam para explorar o outro, tal. E o racismo passou a ser condenado. Agora, o mais interessante disso tudo é que, em 1945, raça perde o status. As pessoas passam a combater o racismo. O Brasil entra nessa questão como? A ONU faz uma reunião e diz: olha, precisamos encontrar um país no mundo que não tenha racismo para que nós possamos fazer um estudo nele e descobrir por que é que lá não tem racismo e pegar esse estudo e espalhar para os outros mundos, principalmente na África do Sul, no sul dos Estados Unidos, naquela época. Qual o país que eles vão escolher? Que é o país onde não tem racismo, onde negro e branco convivem muito bem. Qual que é? Brasil. Lindo. Foi feita a pesquisa. A primeira turma que fez no norte chegou à conclusão de que aqui de fato era uma democracia racial, mas o grupo que fez o estudo no sul, comandado principalmente pelo professor Florestan Fernandes e pelo que nós homenageamos aqui, Roger Bastide, chegou à conclusão de que não havia democracia racial no Brasil. O Florestan Fernandes vai dizer: o Brasil, na verdade, é um país em que o branco tem vergonha de dizer que não gosta e que discrimina o negro. Ele vai dizer que o Brasil, na verdade, o que você tem é o preconceito de se ter preconceito. Ele vai defender toda uma tese dizendo que, na verdade, o que você tem no Brasil é um país em que você
naturaliza a situação em que o branco é superior e o negro é inferior. Mas, falando do nosso querido país, para vocês conhecerem um pouco mais, saiamos deles e voltemos para a África do Sul. Em 1948, 3 anos depois que a ONU decreta o fim do status de raça como ciência, a África do Sul cria o apartheid. O que foi o apartheid? O apartheid foi um regime em que a sociedade era dividida por raça branca, os colored e os negros. E a partir desse momento, qual era a política do apartheid? Essas raças, elas têm desenvolvimentos diferenciados, então o governo vai manter uma política para eles de diferentes. Pronto. Os negros, eles são menos inteligentes, então eles vão ter uma política que vai atender à capacidade inferior deles. E assim, sucessivamente. O regime do apartheid era um regime em que 4 milhões de brancos mandavam em 20 milhões de negros. Esses 4 milhões de brancos tinham 80% do território do país. E os 20% de negros tinham 4% do território. Era uma coisa fantástica o apartheid. Porque no apartheid, o negro, ele não tinha direito de ir e vir. Para ele passar por qualquer local, ele tinha que ter um documento, que eles vão chamar de passe, que vai desembocar num outro movimento. E o mais interessante, não importava se ele era casado, se ele era solteiro, se ele saiu do lugar, ele não podia voltar mais. Né? E o regime do apartheid decidiu separar os negros em bantustões, que nada mais eram do que imensas favelas. Imensas. Só que o regime dizia o seguinte: cada um desses bantustões é um país que não foi reconhecido por nenhum outro país a não ser o governo da África do Sul. E como cada bantustão era um país, o negro, para sair de um bantustão para outro, ele estava mudando de país. Como ele estava mudando de país, e para sair de um bantustão para o outro, ele ia ter que passar por um local onde você tinha pessoas, os brancos morando, ele tinha que ter um passe que dizia que ele tinha direito a andar por ali. A escola era separada, a medicina, e na verdade é o seguinte, os negros tinham uma escola de medicina inferior, um hospital inferior. A divisão era extremamente maluca. Né? E o que acabou acontecendo? Primeiro, a população negra não aceitou essa questão. E aí acontece, deixa eu ver se passa. Acontece uma revolta em Chapperville. Né? Essa revolta ela foi organizada por uma nova organização que surgiu dos negros, né? O PAC, que eles saíram por quê? Porque eles estavam contra a lei do passe, que era essa questão de você não poder circular no seu país. E no passe estava descrito os locais aonde o negro teria que estar. Então, se o cara estava caminhando, um negro, e uma polícia dissesse, cadê seu passe? O cara mostrava, e não estava escrito lá que ele podia estar naquele lugar, ele estava preso. Né? Então os negros saíram para protestar, saíram passivamente.
gritando, cantando, e veio o regime do apartheid, a polícia do apartheid, e simplesmente voltem para suas casas, parem essa manifestação. As pessoas não obedeceram e eles metralharam, mataram. Foram 69 pessoas mortas. A partir desse evento, o mundo ficou estarrecido. A ONU, numa reunião, decide que o dia 21 de março passaria a ser o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Mas mais que isso, a ONU decide aprovar leis de punição, fazer boicote à África do Sul. A África do Sul começa a ser totalmente isolada. E isso, na verdade, fez com que o regime endurecesse mais. Enquanto a ONU assumiu uma proposição pensando em matar ou sufocar o regime do apartheid, na verdade, ela piorou a condição de vida dos negros lá dentro. Só que você tinha os negros organizados, tinha o ANC. O ANC era um grupo que os caras até falavam que era comunista e tal. É como aqui no Brasil hoje, né? Qualquer pessoa que fale contra o governo é comunista, é perigoso, não sei o quê. Porque os caras não têm uma outra visão e acham que denominar uma pessoa de comunista bastou para justificar qualquer postura, né? Então, o que você fazia agora até me perdi o pessoal começou a falar assim, ó, vamos boicotar, né, parar, e os países foram aceitando isso. Só que a África do Sul, o regime do apartheid, ao se sentir oprimido, ele reprimia mais. Todos os países apoiaram o boicote? Não. A Israel não apoiou. Israel fazia comércio direto com a África do Sul. Amsterdã, Holanda, também não apoiou. E aí quem bancava o petróleo da África do Sul era Amsterdã. E de um preço muito mais caro, né? Tudo na África do Sul era muito caro. A África do Sul foi expulsa das Olimpíadas. A África do Sul foi expulsa da FIFA. A única modalidade esportiva que manteve um acordo com a África do Sul durante um certo tempo foi a Fórmula 1. Eu me lembro muito bem, em 85, quando havia uma pressão muito grande para acabar com o Grande Prêmio da África do Sul, e aí a África do Sul decidiu, a Fórmula 1 decidiu fazer o último Grande Prêmio lá. E nesse dia eu recebi, não foi telefonema porque eu não tinha nem telefone, eu fui avisado que o Ayrton Senna, que era um corredor muito novo, ele corria pela Toleman, que era uma equipe muito pequena. O Ayrton Senna pediu para falar com o movimento negro, para conversar conosco, para justificar por que ele ia correr na África do Sul. Mas o mais interessante foi quando procuraram o Piquet para perguntar se ele corria ou não. O Piquet falou, eu vou correr porque eu sou profissional e eu não tenho nada a ver com essa negrada. Enquanto o Ayrton Senna chamou, eu fui a essa reunião na Vila Maria. Isso aconteceu em 1980, tá, gente? Não aconteceu no século retrasado, não. E eu fico feliz de participar dessas coisas, porque senão os caras, pô, Batista participa de tudo. Nem tanto, não pude ir na Copa do Mundo, perdi um monte de coisa. Mas eu tive muita coisa boa na vida também, né? E nessa reunião não foi com Ayrton Senna. Essa reunião